queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Segue Infocast, o seu podcast em segurança da informação. Eu sou Luiz Felipe Ferreira, o seu apresentador, e faço um convite a você que ainda não ouviu os últimos episódios a entrar no segueinfo.com.br/segueinfocast ou, se preferir, através das plataformas de mídia como o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify e também no Google Podcasts. Para você se manter informado sobre as notícias de segurança da informação, você acessa o facebook.com/seguinfo ou twitter.com/seguinfo e também estamos no instagram.com/seguinfosi. E no episódio de hoje nós vamos apresentar o áudio do webinar que eu gravei em conjunto com a Claves e também com a Exim do tema Procuram-se DPOs no Brasil. Nesse webinar eu falo um pouco desse papel do DPO encarregado em português e quais serão as atribuições, as responsabilidades e quais serão os conhecimentos necessários para que você possa, quem sabe no futuro próximo, se candidatar a essas vagas que irão abrir aqui no Brasil devido à Lei Geral de Proteção de Dados, tá bom? Então, desejo a você um ótimo podcast. Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao webinar da Claves LGPD. Procuram-se DPOs no Brasil. Seja bem-vindo, seja bem-vinda você que está acompanhando a gente aqui. Vai ser um prazer essa noite a gente falar do DPO, desse papel tão importante do DPO aqui no Brasil. E eu quero me apresentar para você que ainda não me conhece. Eu sou Luiz Felipe Ferreira, eu tenho 15 anos de experiência em tecnologia da informação. Desde 2008 eu trabalho com segurança da informação. Eu sou formado em tecnologia informática pela universidade, tenho um MBA pela UERJ de gestão de projetos e negócios e atualmente eu trabalho no Itaú Unibanco, focado em proteção de dados. Eu trabalho como Data Protection Project Owner lá no Itaú, aqui em São Paulo. Eu possuo algumas certificações, entre elas a Exim Privacy and Data Protection Foundation, CompTIA Security Plus, enfim, e outras certificações também. Bom, se você já acompanha o Seguinfo, já acompanha as redes sociais da Claves, você já deve ter ouvido algum podcast que eu apresento, que eu sou apresentador lá do Segue Infocast. Faço um convite a você que ainda não nos conhece a visitar o segueinfo.com.br/segueinfocast, que é um podcast que eu apresento já tem algum tempo, onde a gente conversa sobre diversos assuntos com vários especialistas, inclusive a gente já conversou também sobre LGPD e GDPR. É só você visitar e ver, ou melhor, ouvir, né, os diversos episódios que nós já gravamos. Eu também recentemente recebi um convite para ser instrutor da Claves Segurança da Informação na Academia Claves, que já possui diversos cursos, e você pode entrar em contato comigo através do LinkedIn ou através do e-mail, tá bom? Então, agora que você já me conhece, vamos falar aqui do tema de hoje, que é privacidade e proteção de dados, né? Então, a primeira pergunta que eu faço, né, que é um tema que tem trazido aí a preocupação de diversas empresas ao redor do mundo, é a questão da proteção de dados, né? Por que você tem que se importar com isso? A questão dos dados, ela sempre foi, claro, de importância, né, em questão dos dados que eu vou chamar de corporativos, ou seja, grandes empresas que já têm essa preocupação de anos, bancos, empresas multinacionais, enfim, já tem essa preocupação, né, com dados sigilosos, projetos, enfim, venda ou compra de outras empresas, tudo isso então são dados corporativos que precisam ser protegidos. Só que a gente tem visto nos últimos anos que existe, né, uma questão muito importante, que é a questão do vazamento de dados pessoais, ou seja, uma coisa são dados corporativos, né, outra coisa são dados pessoais, ou seja, tudo aquilo que identifica uma pessoa, né, uma pessoa se torna identificável, seja um nome, um CPF, enfim, tudo aquilo que nos permite identificar uma pessoa é um dado pessoal. E eu estou trazendo aqui um exemplo, né, do escândalo de vazamento de dados do Facebook, que trouxe realmente uma mancha muito grande para a empresa. Claro, isso aqui é só um exemplo, mas a gente tem diversas outras empresas que também sofreram com isso. E aqui no Brasil, a gente não tem uma lei que nos force, vamos dizer assim, a divulgar quando houver um incidente de segurança ou um vazamento de dados. Então, normalmente, quando isso acontece, as empresas ainda não sabem muito bem lidar com isso. Então, agora com a lei, a LGPD, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, esse jogo muda, né? Essa questão agora se torna importante por ser uma lei, é necessário se preocupar com
isso, mas isso não começou com a LGPD, isso começou com uma outra lei, que é a GDPR, que é a Lei Europeia de Proteção de Dados. Ela foi votada em 2016, porém ela entrou em vigor no dia 25 de maio de 2018, ou seja, a gente está aqui na iminência de completar um ano da GDPR. Ela, embora seja relativamente recente, o tema de proteção de dados na Europa ele não é novo. Na verdade, a GDPR é uma continuidade de uma diretiva que vem lá de 1995, que já tratava do tema de proteção de dados. Então, pelo fato de muitas empresas brasileiras fazerem negócios com empresas europeias, algumas já tiveram que se adequar à lei europeia. E uma das obrigações que a GDPR traz aos controladores, que é a figura que é a responsável por tomar as decisões quanto aos dados pessoais, ou seja, se você fornece os seus dados pessoais a uma empresa, ela é a controladora daquele dado, ou seja, ela vai, através do consentimento, vai processar, vai guardar, enfim, poderá fazer uma série de coisas com eles. Então, uma das obrigações que a GDPR obriga, para os controladores é a indicação de uma figura chamada DPO. DPO é o acrônimo de Data Protection Officer, ela é conhecida em português como encarregado. Então, hoje a gente vai falar justamente dessa figura, ou seja, o que ele faz, enfim, quais são as suas atribuições, a gente já vai chegar lá. Mas antes disso, eu já comentei com vocês, já dei um spoiler, a GDPR ela vai completar um ano agora. E a gente sempre fica curioso para saber, ok, nesse um ano o que aconteceu? Será que houve avanços na questão da proteção de dados ou não? Aí eu trouxe aqui uma pesquisa para vocês da IAPP. A IAPP é uma fundação, ou melhor, uma associação internacional de profissionais de privacidade. Ela trouxe agora uma pesquisa de 2019, já com os dados mais recentes. Porém, interessante lembrar o seguinte, que ela fez uma pesquisa também em 2017. E eles, em 2017, a GDPR ainda não estava em vigor. Então, eles tinham uma estimativa que a GDPR iria criar por volta de 75 mil novos cargos de DPO em todo o mundo. Então, eles tinham essa estimativa antes da validade, ou seja, da GDPR entrar em vigor. Isso foi em 2017, antes da lei, da lei entrar em vigor. A gente já falou dia 25 de maio de 2018. Porém, nessa pesquisa mais recente, na verdade, a estimativa deles acabou sendo modesta, Eles trouxeram aqui a informação. Eles indicaram que 375 mil organizações em todo o mundo documentaram os seus POs na Europa devido ao GDPR. Quer dizer, eles só documentaram, olha, a gente tem um DPO aqui na nossa empresa. Então, 375 mil organizações. Só que, porém, a mesma pesquisa indicou que as organizações registraram 500 mil DPOs em toda a Europa. Então, você percebe, eles tinham uma estimativa de 75 mil DPOs, que já é um número bem considerável. A pesquisa acabou trazendo que, na verdade, a vida real ela é bem diferente. Foram por volta de 500 mil de DPOs que foram registrados em toda a Europa. Mas por que esse número ele é tão surpreendente e tão grande? Porque, em alguns casos, a lei obriga a designação desse papel. E a gente vai conhecer agora quais são esses casos. No caso, no artigo 37 da GDPR, ele diz quais são a designação obrigatória, ou seja, quando é que uma empresa ou um órgão público tem que ter um DPO. Bom, aqui o primeiro parágrafo ele é muito claro, A gente já conversou sobre o tratamento de dados, ou seja, quando um organismo público ou uma autoridade, ele pega um dado pessoal, ele recolhe, enfim, coleta um dado pessoal e ele faz um tratamento. Um tratamento, para ficar mais simples, é todos aqueles verbos que você pode manipular um dado, guardar, registrar, alterar, enfim, desde que, claro, você tenha o consentimento do usuário. Então, toda vez que tem uma autoridade ou organismo público, tem que ter um DPO nesse organismo. Então, ou seja, por exemplo, se a gente fosse trazer isso para o Brasil, os órgãos públicos têm que ter um DPO, só para citar um exemplo aí para vocês. Um outro caso é quando houver um tratamento de dados que exige um controle regular e sistemático em grande escala. Pensa em grandes empresas, eu não vou citar o nome delas aqui, se bem que uma delas eu já citei, que é o Facebook. Pensa na quantidade de dados pessoais que essas empresas manipulam, um Google da vida, enfim. Então, é uma quantidade absurda de dados pessoais. Então, o artigo está trazendo que toda vez que algum controlador, ou então um subcontratante, tiver operações de tratamento em grande escala, é obrigatório a designação de um DPO. Outro caso também interessante é na questão do que são chamados de dados especiais ou dados pessoais especiais.
pessoais. É uma categoria muito específica que, por definição, ela não permite o tratamento, a não ser em casos como de consentimento, segurança nacional, questões de saúde ou vida, né? É nesses casos aí, ok, o tratamento é permitido. Vou dar um exemplo de um dado pessoal sensível, por exemplo, dados biométricos, dados de saúde, dados genéticos, dados relacionados à orientação sexual, dados relacionados à etnia, enfim, tudo aquilo que é relacionado à personalidade ou questões de corpo são dados pessoais especiais, aqui no Brasil, dados pessoais sensíveis. Então, nesse caso, se a empresa trata um dado especial, também é necessário um DPO. Um ponto interessante é a questão da atribuição, né? Ou seja, quais são as atribuições do DPO na GDPR, né? Uma coisa que é bem interessante é a questão do aconselhamento. O papel do DPO, ele é muito parecido, eu não diria igual, mas ele é muito parecido com o setor de conformidade ou compliance nas empresas, né? Então ele vai ser um ponto focal nas empresas para o aconselhamento, né, inclusive dos profissionais, sobre as obrigações nos termos da GDPR. Ou seja, a GDPR traz diversas obrigações para a empresa, a questão do DPO é apenas uma delas. Tem a questão da proteção de dados, tem a questão dos direitos de titular. Então o DPO vai ser um aconselhador, né, um conselheiro para as empresas para que elas possam estar em conformidade com a GDPR. O outro ponto também é justamente a questão da própria conformidade, né? O papel principal do DPO, ou um dos papéis, é justamente verificar se a empresa, né, ela está realmente focada na questão da conformidade, ele está sensibilizando o pessoal, formando, né, ou seja, a opinião do pessoal. Inclusive, um dos pontos que a lei traz é a questão do Privacy by Design, onde o conceito de privacidade e proteção de dados ele já é embutido desde o início da concepção dos projetos, na questão, né, abstrata, quando o pessoal está pensando no projeto. Então, o conceito de Privacy by Design, ele já pensa nesse sentido. Desde o início do projeto, aquela aplicação, o sistema já tem que pensar na questão, será que você vai ter que solicitar um consentimento do titular? Como você vai proteger um dado pessoal, caso você trate um dado pessoal? Então, toda essa conscientização e também a atribuição de responsabilidade, e é claro, o controle da conformidade com o GDPR é também uma das atribuições do DPO, né? Até que eu já comentei aqui, né, do aconselhamento, mas tem um ponto também importante que a lei traz, que é o AIPD, que é a avaliação de impacto de proteção de dados, né? A GDPR fala que toda vez que houver um tratamento ou uma violação de dados que possa afetar os direitos e liberdades dos titulares de dados, é necessário fazer uma avaliação do impacto da proteção de dados, né? E nesse caso, o DPO tem um papel fundamental. Dependendo do tipo de tratamento que for prestado, ou que estiver em vias de ser prestado, talvez seja necessário uma avaliação. E aí o papel do DPO é fundamental para aconselhar se isso é necessário ou não. Então, o DPO tem essas atribuições de acordo com a GDPR, mas aí você pode estar pensando, ok, isso é voltado, né, na questão da lei europeia, mas a gente está no Brasil. Vamos pensar na questão brasileira, ou seja, como é que esse papel do DPO, que é chamado de encarregado, como é que ele foi tratado aqui na nossa lei, da Lei Geral de Proteção de Dados, que é conhecida como LGPD. Então, mais uma vez, aqui ele é conhecido como encarregado, que mais uma vez também é o controlador, ou seja, a empresa, o órgão que vai tomar a decisão sobre o tratamento do dado, ela é indicada pelo controlador, né? O encarregado é indicado pelo controlador e ele vai fazer a ponte, ele vai ser como se fosse um ponto focal entre três fatores, ou três atores, vamos dizer assim, três figuras, né? Três nomes. Primeiro, o controlador, como falei, né? Ele vai atuar na empresa, ele também vai fazer a ponte com os titulares dos dados, no caso principalmente de uma violação de dados, ele que vai ser o ponto focal, e também, é claro, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é um órgão que aqui no Brasil ainda está no processo de criação, ela ainda não foi materializada. A gente sabe que ela foi criada no fim do ano passado, na MP 869, mas está em vias de votação para confirmar, né, a sua criação, o conselho, enfim. E o que vai ser essa autoridade? Essa autoridade vai ser um órgão que, obviamente, vai ter diversas atribuições e uma delas, inclusive, vai ser a fiscalização da LGPD. É essa autoridade, a NPD, que vai multar as empresas brasileiras, caso necessário. O papel dela é zelar, né, pela proteção de dados pessoais aqui no Brasil. Ela também criará normas, enfim, políticas e outros documentos que possam auxiliar. E ela também vai entrar em contato com o
GPO da empresa. Então, supondo que haja uma violação, a NPD não vai entrar em contato com o CEO ou com o presidente, ela vai entrar em contato com o GPO. O GPO vai ser o ponto de contato da NPD com a empresa, assim também como vai fazer a ponte com os titulares dos dados e também com a própria empresa. Então perceba, existem esses três atores, ou essas três figuras, e o GPO no meio falando com todas elas. Pensando aqui também na questão do GPO, né, ou melhor, do encarregado, aqui na LGPD, eu até já comentei que o GPO deverá indicar esse encarregado, e isso aqui é uma coisa muito bacana, tanto na GDPR quanto aqui no Brasil. Lembra que eu comentei que o GPO é o elo, né, o ponto focal entre empresa, ou melhor, controlador, titulares dos dados e também a NPD? Ok, então vai ser necessário que haja um contato específico do GPO, provavelmente vai ser um e-mail, algo como gpo@nomedaempresa.com.br ou algo desse tipo, um telefone, enfim, mas isso vai ser um ponto também obrigatório. As empresas deverão ter esse ponto de contato e, inclusive, o GPO tem que ser nomeado, ou seja, é claro que o nome dele não precisa estar no site, mas lembra que a gente comentou agora há pouco dos GPOs que foram registrados? Então, um GPO aqui no Brasil, um encarregado, ele também vai precisar ser registrado na NPD. Então, esse ponto focal com os usuários, com os titulares de dados também, eu diria que é muito, muito importante e com certeza vai trazer aí muito trabalho, até porque a questão da cultura de proteção de dados aqui no Brasil, ela ainda é muito, muito recente, não é? Muito nova. É um tema que acho que não tem nem 2 anos que a gente vem falando sobre isso. Ao contrário da Europa, né? Que a gente já conversou que desde 95 se fala sobre isso. Aqui no Brasil, a gente ainda tem que amadurecer muito. E voltando agora à questão também, como é que a LGPD tratou essa questão das atribuições? A gente já viu da GDPR, será que houve muita diferença na LGPD? Isso aqui é um ponto interessante, né? Ou seja, a questão, antes de se levar qualquer reclamação à NPD, a lei diz que você tem que primeiro fazer a reclamação para a empresa ou para o órgão público, né? Então, esse DPO, esse encarregado, ele vai receber a comunicação, a reclamação dos titulares, vai ter que prestar os esclarecimentos, adotar previdências, enfim. Como eu falei, ele nesse caso, ele vai ser uma espécie de, não vou chamar de ouvidoria, né? Mas é ele que vai receber as reclamações dos titulares. Essa é uma das atribuições dele. Bom, outra coisa, como eu já falei, ele também faz o elo com a autoridade nacional, então se for necessário a NPD entrar em contato com a empresa, ela vai procurar primeiro o GPO e ele que internamente vai ter que adotar as providências em relação às questões, às demandas da autoridade nacional, principalmente em questões de advertências, sanções ou até mesmo esclarecimentos. Então o GPO vai ter esse papel de receber essa comunicação e tomar as providências internamente. E até já comentei também, mas o papel do GPO internamente nas empresas é fundamental no sentido de divulgar ou conscientizar as pessoas da importância da proteção de dado pessoal. Ou seja, hoje você pode estar me vendo aqui no nosso webinar, você pode até imaginar que, não, eu não tenho, meu papel não é importante na questão do dado pessoal, mas todo mundo, de alguma forma, já teve algum contato com algum dado pessoal de uma outra pessoa na sua empresa, enfim, na escola. Nem que seja simplesmente um e-mail corporativo, isso já é um dado pessoal. Então, aquelas planilhas, né, cheia de nome, telefone, e-mail, enfim, tudo isso é dado pessoal e a gente tem que realmente se preocupar com a proteção desses dados. Os dados não são nossos, os dados são de outras pessoas. Eu acho que é isso que falta para a maioria das pessoas entender, que o dado pessoal não é nosso, é de outros. Então, esse é um ponto muito importante, né? Com isso combinado com o Privacy by Design, traz essa conscientização para os usuários da importância do dado pessoal e principalmente da sua proteção, né? Você não consegue ter privacidade sem a proteção do dado pessoal. Mas agora vamos pensar no seguinte aspecto. Pô, legal, então eu já percebi que não tem jeito, as empresas, a gente já viu a demanda, a quantidade de demanda que o GPO, a quantidade de demanda que vai ter, né, em relação a esse cargo. E uma coisa que é importante é o seguinte, olha, no caso do controlador estabelecer normas complementares, o GPO vai ter que executar as demais atribuições, ou seja, alteração no tratamento, questões contratuais, tudo isso o GPO também vai ter que ter
ter uma visão bem ampla. A gente mais daqui a pouquinho vai falar dos conhecimentos dele, mas é importante que o DPO tenha uma visão de negócio para entender se for necessário, por exemplo, uma alteração determinada pelo controlador. Um exemplo, você na sua empresa, você coletou diversos dados pessoais porque você imaginou que fosse usá-los em algum dia. Só agora com a lei você percebe que não é mais necessário. Então você vai ter que eliminar esses dados. O DPO ele precisa ajudar, né, nessa questão da execução. Quem sabe de repente fazer ou ajudar para escrever uma política de privacidade interna e também externa para os clientes. Então o DPO, além de aconselhar, ele também vai ajudar na conformidade da empresa. Mas vamos pensar numa questão do DPO perfeito, né? Imagina que se isso fosse possível, se eu pudesse escolher um DPO hoje, né? Sou uma empresa, olha, quero ficar em conformidade com a lei. Quais são os atributos, quais são os conhecimentos que esse DPO deveria ter? Qual área? Será que ele teria que ser de uma área específica? Bom, vamos trazer aqui algumas sugestões. Primeira coisa que eu queria trazer para vocês é que a lei fala o seguinte, que primeiro que o DPO, ele pode ser uma pessoa física ou jurídica. Então não precisa ser uma pessoa física, né? Ela pode ser uma empresa, você pode terceirizar esse serviço. Então esse já é um ponto interessante. Agora, se você fosse realmente, a gente já viu aí da questão das oportunidades de emprego. Vamos supor que você quer se preparar, não, eu acho que eu quero ser um DPO, eu acho que tem tudo a ver com o meu perfil. Bom, eu trouxe aqui 4 conhecimentos que eu imagino que sejam importantes para um DPO. Primeiro, claro, ele tem que entender a legislação de proteção de dados, né? Isso aí é o mínimo para que o DPO possa exercer o seu trabalho, até porque um dos papéis fundamentais é ajudar na conformidade. Então aí você pode estar me perguntando, então significa que o DPO, obviamente, ele é um advogado? Não necessariamente, porque você pode ter conhecimento de legislação sem precisar ser um advogado. É claro que a gente sabe muito bem que o advogado, a especialidade deles é justamente a legislação, as leis. Mas você vai ver que não é só isso. Por quê? A questão da proteção de dados, eu tenho minhas dúvidas se os advogados dominam tanto quanto a legislação, que é o próximo tema que eu trouxe aqui. O tema segurança da informação e proteção de dados, eles estão praticamente ligados, né? Você não consegue proteger um dado sem segurança da informação. Então, por isso que eu sempre trago à tona nessa junção, essa união, vamos dizer assim, entre o direito digital e a segurança da informação. Eu acho que eles se completam, né? As leis, essas leis, a GDPR e a LGPD, trouxeram essa união, né? Em vez de ser uma rivalidade, eu acho que eles se completam. Por quê? O jurídico traz essa visão da lei, do que tem que ser feito, o que deve ser executado para estar em conformidade, e a segurança da informação protege o dado pessoal. Na verdade, ele já protegia o dado corporativo, como eu falei no início. Quem é de segurança da informação já faz isso há décadas, são os especialistas na proteção do dado. Agora o escopo aumentou. Além do dado corporativo que já era protegido, ou deveria ser protegido, você também tem que se preocupar com a segurança da informação dos dados pessoais. Porém, uma coisa importante aqui que eu quero trazer é a questão do negócio da empresa. Por que o DPO tem que fazer isso? Existem casos, existem empresas que o dado pessoal é o negócio da empresa. Exemplo, como eu falei agora há pouco, questão do Google, questão do Facebook. Qual é o produto deles? O que seria do Facebook sem os nossos dados pessoais? O Google, então, nem se fala. Então, quer dizer, para você conhecer, entender quais são as atribuições e os tratamentos que tem que ser dado, você tem que entender o negócio da empresa, senão você pode acabar ferindo o negócio da empresa e ferindo a lei. Então, você tem que entender qual é o negócio para poder chegar aí num equilíbrio entre a legislação e a segurança. É óbvio que quando tem uma lei você tem que cumprir, isso é um fato. Mas o que pode ser feito nesse sentido? Ou seja, será que tem casos que você vai ter que usar o legítimo interesse para poder fazer o tratamento de dado pessoal? Citando um exemplo aqui simples, você é uma empresa de segurança física, você vende câmeras, por exemplo, câmeras de vigilância. A gente já falou agora há pouco que um dos dados pessoais sensíveis é justamente biometria. Então, por exemplo, quando você está biometria, né, a tua face, você está sendo filmado. Então, por definição, segundo a lei, isso não poderia ser feito porque você não consentiu. Só que você tem o legítimo interesse de colocar aquela câmera para trazer segurança àquelas pessoas que estão ali naquele recinto. Então, ali você tem um legítimo interesse de fazer o tratamento dos dados. É uma coisa também, por exemplo, hospitais que tratam dados de saúde, porém, é claro, como a gente já falou, por padrão não poderia tratar os dados. Porém, como é um caso de vida, caso de saúde, nesse caso existe o legítimo interesse.
interesse. Então você precisa realmente conhecer o negócio da empresa. E por último, a tecnologia. Ela ajuda muito na questão das soluções, né? O que pode ser aplicado ou melhorado em relação à questão das leis. Por quê? A gente fala muito da proteção de dados, né? Que é a segurança da informação. Mas a gente já comentou também que existe um outro pilar muito importante, que é o do direito do titular. No caso, por exemplo, do consentimento, portabilidade, o direito de ser esquecido. Então você tem vários direitos que as leis trouxeram aos titulares que você vai ter que se adequar. Então a pergunta que se faz, olha, será que as minhas aplicações, os meus sistemas estão preparados para solicitar o consentimento dos usuários? Essa é uma boa pergunta. Então, será que você vai ter que alterar a sua tecnologia, todos os seus sistemas para se adequar? Isso é uma coisa muito, muito importante que você tem que realmente entender. Até porque, senão, se você não conhecer nada de tecnologia, nada desses temas, assim, como você é simplesmente um conselheiro, você vai ter lá aquele papel de verificar a conformidade, o cara vai falar, não, ok, está em conformidade, e você não vai conseguir sequer retrucar, porque você não entende daqueles assuntos. É claro, pessoal, que são vários assuntos, é difícil ou quase impossível você ser especialista em cada um deles, mas eu acho que se fosse possível montar um DPO perfeito, eu entendo que ele deveria ter pelo menos aí esses 4 conhecimentos. O que tem sido feito nas empresas também são os comitês, né? Você acaba utilizando diversas áreas, um comitê multidisciplinar, onde você coloca numa mesma sala, no mesmo comitê, o pessoal do jurídico, o pessoal de tecnologia, segurança da informação, a conformidade, enfim. E eles acabam tratando da questão da conformidade da LGPD em conjunto, num grupo. E se designa um responsável, um ponto focal, que seria o DPO, porém é feito através do comitê. Outras empresas também têm optado por terceirizar esse tipo de serviço. Isso vai depender muito, é claro, enfim, do tamanho da sua empresa, do orçamento, porém, como é uma lei, não tem jeito, você vai ter que se adequar. Então agora vamos pensar também no seguinte sentido. Se você precisar de mais informações sobre o DPO, lá no GDPR, lá quando em 2016, o Comitê Europeu criou um grupo chamado Working Party 29. O que é isso? É um grupo de trabalho que criou diversos guias oficiais. Lembra que eu comentei que a Autoridade Nacional do Brasil também poderá fazer normas e guias? Então, o GDPR também fala isso. E eles criaram diversos documentos que estão disponíveis em diversas línguas, inclusive português, porém português de Portugal, mas não tem problema nenhum. E eles criaram um documento específico sobre o DPO, sobre o encarregado, sobre as orientações para os encarregados. É um documento muito bacana, bem detalhado, para você que tem interesse em saber mais sobre as atribuições. É claro, eu não consigo trazer em uma hora, né, todas as atribuições, enfim. Recomendo que vocês procurem esse documento na internet, Working Party 29, o artigo WP243. Está disponível aqui nesse link, mas se você não conseguir, você também entra na internet e procura. Vale a pena a leitura. Lembrando também que eles também têm outros guias, outros guidelines, por exemplo, sobre transparência, sobre a análise de impacto que eu comentei agora há pouco. Então são documentos gratuitos que estão disponíveis para vocês e eu acho que vale muito a pena você conhecer. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Talvez você esteja falando, Luiz, legal, poxa, olha, eu quero ser um DPO, tá bom, mas e aí? Quanto é que ganha DPO, hein? Olha, esse papel aqui no Brasil, ele ainda é muito recente, né? Não tem muitas empresas que já têm um DPO, enfim. A gente ainda não tem, ou pelo menos não conheço, uma pesquisa relacionada a essa questão salarial, mas eu consegui aqui também uma pesquisa salarial da IAPP, que vale a pena também você conhecer. É uma associação internacional de profissionais de privacidade, então é uma referência, inclusive as certificações deles também. Eles trouxeram aqui um comparativo com a pesquisa de 2017. Então eles já falaram, olha, de 2017 para 2019 subiu 7% o salário dos profissionais de privacidade. É claro que aqui ele está trazendo um valor anual em dólar, né? Ou seja, era 115 mil dólares por ano e agora já aumentou 7%, 123 mil, e já aumentou 11% desde 2015. Ou seja, a cada 2 anos você percebe que o aumento é gradativo. Então, isso aí já é algo bem interessante. Agora, um outro ponto aqui que é muito bacana é a questão dos salários dos diretores de privacidade, né? Eles eram de 139 mil dólares anuais, subiu para 170 mil em 2017 e em 2019 já chegou a casa de 200 mil dólares. Ou seja, então um aumento desde 2015 de 44%. Aqui eu coloquei que os CPOs, porque CPOs é um termo que é conhecido nos Estados Unidos, lá eles não chamam de DPO, eles chamam de CPO, que é Chief Privacy Officer, que é o executivo de privacidade, né? Que inclusive o salário
os salários deles são até melhores que os salários dos GPOs europeus. Então, você nota que existe sim, né, uma demanda, isso é óbvio, por causa da lei, não tem jeito, as empresas vão ter que se adequar, então é fato que esse cargo exigirá uma demanda, isso eu não tenho a menor dúvida. E pelo salário aqui, para quem deseja, inclusive, trabalhar no exterior, ele está realmente atrativo. Só que aqui no Brasil também, a gente tem percebido que, até por causa da lei, a demanda é um fato, você não tem como fugir disso, né? A gente trouxe aqui algumas matérias, né, na Folha de São Paulo e no Estadão, já mostrando que do ano passado e também desse ano, que olha, a gente precisa realmente de especialistas em privacidade. Existe uma carência muito grande desse tipo de profissional, focado em privacidade e proteção de dados. Como eu falei, aqui no Brasil é algo recente, que começou a ser falado em 2018, embora o projeto de lei seja de 2015, ele estava engavetado só em 2018 que foi à frente. Então é muito recente, então não tem nenhum ano que a LGPD foi aprovada. Então eu acho que quem aproveitar esse momento já está na vanguarda, já vai sair na frente da concorrência. Então vale a pena para quem deseja focar nesse nicho de mercado. Eu acho que esse é o momento, até porque aqui no Brasil talvez as coisas só funcionem com a lei, né? A gente sempre diz que a segurança da informação ela foi durante muitos anos rejeitada ou segmentada, ou como é que eu posso dizer, ela não teve a atenção merecida, mas agora com a lei não tem jeito. Então eu quero trazer para você uma sugestão de uma certificação GPO. Na verdade é uma trilha, um caminho de certificação que a Exim montou, focada na GDPR, mas a gente sabe que a GDPR e a LGPD ela tem diversas semelhanças, elas são muito semelhantes, muito mesmo, claro, tem uma ou outra diferença ali, mas no geral é muito parecida, e eles criaram um caminho de certificação no qual ao final dessa trilha você vai receber o título de DPO, de Data Protection Officer. E o que você precisa fazer para obter esse título? Primeiro, você vai ter que obter 2 certificações de nível fundamentos, de nível foundation, que é esse nível que está aqui embaixo. Do lado esquerdo, a gente está vendo que é a primeira certificação, que é a Privacy and Data Protection Foundation, ou seja, são os fundamentos de privacidade e proteção de dados. Ao lado dela, a gente tem mais uma certificação de fundamentos, só que é focado em segurança da informação, focado na ISO 27001. Então, quando você faz os cursos e faz as certificações, essas 2 certificações do nível Foundation, você completa o layer de baixo, né, o nível Foundation de segurança e também de privacidade e proteção de dados. Aí você tem que subir um pouco o nível, e aí você vai fazer o curso e também, consequentemente, a certificação Privacy and Data Protection Practitioner. Essa já é mais focada na questão prática, você já tem que ter uma certa experiência, né? Já é focado na questão de ser um especialista em privacidade, e nesse caso você é obrigado a fazer um curso, que inclusive tem questões práticas que você precisa fazer, e quando você fizer a terceira certificação, a Practitioner, somada com as outras 2 do nível de fundamentos que eu comentei, você automaticamente recebe o título de Exim Data Protection Officer. Então, lembrando, qual é o caminho? Você faz a certificação Privacy and Data Protection Foundation, faz a certificação Segurança da Informação Foundation baseada na 27001 e faz a certificação Practitioner, ou seja, com 3 certificações você recebe o título de DPO. Ah, Luiz, mas isso é obrigatório? Não é obrigatório, é claro. Assim como o gerente de projeto, ele não é obrigado a ter o PMP, concorda? Mas você também há de concordar que um gerente de projeto certificado PMP, é claro que ele tem muito mais chances no mercado do que um não certificado. A gente sabe como funcionam as coisas. Então, não é obrigatório, obviamente, mas é claro que se você tiver um título de DPO, com certeza você vai sair na frente da concorrência. Isso é um fato, não tem o que discutir. Então, pessoal, são 3 certificações e aí você automaticamente ganha o título de DPO. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso webinar. Eu agora abro aí o espaço para perguntas. A gente tem um monitor aí com as perguntas. Eu fico aqui à disposição de vocês para perguntas. Se vocês também quiserem, é claro, vocês podem entrar em contato comigo no LinkedIn e também através do e-mail. Eu também posso entrar em contato com vocês para tirar qualquer dúvida, tá? Vamos lá. Primeira pergunta do Davidson. A GDPR e a LGPD são 100% idênticas regras? Eu não diria que são 100%, mas são muito parecidas. Talvez 90%, 95%. De forma prática, se você fizer o curso do GDPR, ele é aplicável para a LGPD também. Então, você pode estar pensando, vou fazer a GDPR que é europeia, eu não vou conseguir aplicar isso para a LGPD.
Na verdade não. Sendo bem sincero contigo, o Brasil se inspirou fortemente na GDPR, é muito parecida. Opa, desculpa, a Letícia que perguntou, né? Então, são leis muito parecidas, muito semelhantes. Eu acho que você fazendo uma pode se aplicar a outra sem nenhum problema. Vamos lá, Letícia. Boa noite. Para ser um DPO, precisa de alguma certificação específica? Bom, eu até já comentei isso, né? Você não precisa. É como eu comentei no exemplo do gerente de projeto. Você não precisa ser certificado. Mas é uma questão de mercado. Ou seja, um DPO que é certificado, é claro que ele tem mais vantagem do que um outro que não é. É questão de mercado, né? A gente sabe, principalmente quem trabalha com segurança da informação, com TI, é uma questão aí de vantagem competitiva no mercado. Mas, sendo bem sincero contigo, não é algo obrigatório. Mas, numa concorrência de vaga, com certeza, quem tem certificação sai na frente. Sai um ponto realmente sempre positivo, tá? O Roberto está perguntando aqui, como consultor, é interessante atuar como DPO ou CLT? Eu acho que você está querendo saber se é melhor atuar como DPO como consultor ou CLT, acho que é isso que você está querendo dizer, né? Olha, aí vai depender muito, né? Ou seja, se for um DPO, por exemplo, de uma grande empresa, pode ser vantajoso financeiramente. Agora, também a questão da consultoria é interessante, porque, como eu falei, é uma lei e as empresas precisam se adequar, isso é um fato. Então, acho que vai depender muito do seu perfil. Qual é o seu perfil? Você é consultor que gosta, é mais empreendedor? Porque também tem gente que não gosta, né, do perfil CLT, que é ficar lá numa empresa. Tem gente que gosta, né, de sempre estar numa empresa diferente. Eu acho que isso também conta. Financeiramente falando, vai depender muito. O fato é que as empresas precisam se adequar. Então, em relação ao mercado, com certeza tem. Eu acho que é muita questão do teu perfil, tá? O Davidson perguntou. O DPO fica responsável por orientar a aquisição de produtos? Eu estou entendendo que é produtos relacionados à proteção de dados e direitos do titular. Eu imagino que não. Ele não tem essa obrigação, mas é claro, ele pode orientar no sentido de, será que esse produto que está sendo adquirido, ele vai ajudar a empresa a estar em conformidade com a lei? Qual o objetivo da empresa? Estar em conformidade. Esse produto vai ajudar? Sim ou não? Ele pode orientar sim, não é uma obrigação, mas aí para isso que é aquela questão que eu comentei agora há pouco, né? Ele tem que entender de segurança da informação, teria que entender de tecnologia para poder, né, dar pitaco, né? Então, aí vai depender muito do perfil dele. Bom, o Gerson perguntou, hoje tenho a ISO 27001, legal, você já está na frente, pretendo fazer a Foundation. Na terceira, é obrigatório ter experiência? Você está falando da Practitioner, né? Não, não é obrigatório, mas a Practitioner, ela é mais focada na questão prática, né? Como é que você trata uma violação de dados, como é que você faz uma IPD, uma análise de impacto de proteção de dados. Então, é tudo a questão mais prática. Então, se você já tiver experiência com o assunto, é claro que você vai ter mais facilidade, mas não é obrigatório. O que é obrigatório é fazer o curso, no caso da Practitioner, porque tem as questões práticas que são, inclusive, necessárias para você fazer a prova. Não é obrigatório ter experiência, mas é recomendado. Mas se você não tiver, não tem problema nenhum. Você pode fazer assim mesmo. Vamos lá. Já existe alguma ferramenta, framework para auxiliar a mapear na auditoria da LGPD? Existe um framework, mas ele está ainda em draft, que é do NIST, que é o Privacy Framework, mas ainda não está publicado de forma oficial. Não existe ainda uma ferramenta, um framework na questão da LGPD, tá? Existe esse que eu comentei, mas ainda está sendo escrito, tá? Seria aí um bom início, mas ainda não está publicado, tá bom? O Douglas está perguntando, o DPO, pessoa física nomeada por uma empresa, pode sofrer algum problema legal direto ou indireto caso a empresa tenha seus dados vazados? Essa é uma pergunta muito importante que, inclusive, traz muita dúvida, né? Lembra que aquela questão, o que tem acontecido também em alguns casos, né? As empresas chegam num cara de TI, num cara de segurança, opa, parabéns, agora você está aqui promovido, você agora é DPO. E no caso de uma violação de dados, se acontecer alguma coisa, o cara é penalizado. Mas assim, a lei fala muito claramente que o DPO, o papel dele é aconselhar. Ele não tem a obrigação, ele não é o responsável pelo compliance. Ele acompanha, né? O papel dele é, olha, estamos fazendo, ó, temos que fazer isso para estar em conformidade. Tem que fazer isso. Tem todos esses itens. Mas ele não pode ser responsável por isso. Por isso que, inclusive, uma coisa bem interessante que o pessoal sempre me pergunta é, então o DPO é o cara da segurança da informação. Não, porque aí você tem um conflito de interesse. Porque justamente se o cara é obrigado a fazer a proteção de dados, ele não pode ser o DPO. É aquela questão de quem audita os auditores. Então, respondendo a sua pergunta, não, a lei deixa claro que ele não é penalizado legalmente no caso de uma violação de dados, tá bom? E importante, inclusive, até sugiro a questão daquele documento que eu comentei com vocês lá do Working Party 29, que traz isso bem detalhado na questão legal, tá bom?
Bom, pessoal, eu acho que é isso. A gente, claro, nosso tempo aqui é curto, mas eu espero ter trazido aí uma explicação, claro, curta, mas elucidativa aí para vocês. Os meus contatos vocês já têm, entre lá no LinkedIn ou então pelo meu e-mail e aí a gente pode continuar conversando, tá bom? Agradeço a Claves, agradeço a Exim pelo convite e fico aguardando aí o retorno de vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela audiência, você que está nos assistindo aqui no YouTube ao vivo, então aí na sua casa. Um grande abraço, boa noite. E esse foi mais um episódio do Segue Infocast, o seu podcast em segurança da informação. Eu espero que você tenha gostado bastante. Entre em contato com a gente através das redes sociais, deixe a sua sugestão de temas, de convidados para os próximos episódios, tá legal? Eu sou o Luiz Felipe Ferreira, o seu apresentador. Me despeço aqui e agradeço muito a sua audiência. Muito obrigado, um grande abraço. Tchau, tchau.